E aí, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, como eu sempre digo, porque o nosso episódio ainda é gravado, em breve estaremos aí fazendo de forma ao vivo, não é, Mário? Exatamente. Mas por enquanto é gravado, então sejam bem-vindos. Comigo aqui o meu estimado amigo e companheiro de bancada, Mário Guarnieri, que fará a apresentação da nossa entrevistada de hoje, que tchan, 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 tchan. Como é que é, Mário? Fala aí pra mim. Vou apresentar a nossa convidada. Nós temos hoje uma convidada muito especial, mas antes de apresentá-la, já vou pedir para você que está assistindo a gente no YouTube aí, já se inscreve no canal. Também comece a nos seguir no Instagram, @Fora dos Autos Podcast 1. Você vai nos encontrar lá no Instagram, a gente divulga os convidados, a agenda e cortes também das entrevistas que a gente faz aqui em cada episódio. Hoje, a nossa convidada, vou apresentá-la aqui devidamente, ela foi promotora de justiça no Ministério Público de Mato Grosso, no ano de 2004. Ela foi procuradora do Estado de Mato Grosso do Sul, desde o ano de 2005. Foi procuradora-geral do Estado de Mato Grosso do Sul no período de 2019 a 2022. Muito importante, a primeira mulher a exercer essa função em Mato Grosso do Sul. Atualmente é corregedora-geral da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Associação Nacional dos Procuradores de Estado e do Distrito Federal, ANAP, e conselheira federal da OAB-MS. Muito bem-vinda, doutora Fabiola Marchetti Sanches Raim. Acertei o nome? Acertou. Seja não vou exigir doutora. que você fale o Raim em árabe, né? Porque nós vamos ter que enrolar muito a língua aqui. Mas muito prazer, né? Para mim é uma grande satisfação e uma honra receber o convite de vocês para estar aqui no Fora dos Autos, para falar um pouquinho aí da minha história, né? Da minha vida acadêmica, jurídica, pessoal, profissional, ou seja, estou de coração aberto para responder as perguntas que vocês têm para fazer e para o público saber um pouquinho mais, né, da gente, que a gente faz. Então, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer para mim estar aqui com vocês. Tá joia. Fabiola, mais uma vez seja bem-vinda. O prazer e a honra é nossa, né? Eu tenho várias perguntas a fazer, por exemplo. Isso aqui é bacana, é interessante porque eu conversava, acho que foi com o Ávila ou com o Buni. A gente começa a conversar com o convidado, mas que a gente já se conheça um certo tempo, tem muita coisa que você não sabe dessa pessoa. E aqui, por exemplo, eu não sabia que você já foi promotora de justiça, né? Então, eu vou chegar já nessa pergunta e para mim, assim, eu digo que é uma honra receber você. Eu tenho uma pequena história com a Procuradoria, né? Que foi o primeiro concurso que eu fui banca pela OAB, foi um concurso da Procuradoria. Foi algum tempo atrás, acho que o procurador era o Adalberto, se não me engano, era isso? Sim. Foi antes Ele de me você. antecedeu. Antes de você. Então, assim, eu tenho digamos assim, a minha história começou lá atrás, né? Sempre começa de algum modo e começou dessa forma. Mas, Fabiola, me fala aí, como que foi o direito na sua vida? Você chegou um dia e falou, vou fazer direito na faculdade, não vou. Como que apareceu, como que aconteceu na sua vida o direito? Olha, Fábio, quando eu fazia o ensino médio, eu queria muito, muito mesmo, fazer direito. A minha inspiração era um tio meu que era delegado da Polícia Federal. Então, eu queria fazer direito pensando que seria muito legal ser delegada da Polícia Federal. Porém, eu tenho uma história de trabalho desde muito jovem. Eu comecei a trabalhar com o meu pai, que tinha uma distribuidora de alimentos, com 12 anos de idade. Então, aos 12 anos, o meu pai me levou para o escritório e falou, você vai ajudar aqui nos afazeres administrativos, e eu nunca mais parei de trabalhar na minha vida. Então, eu tinha também um amor pela administração muito grande. E esse era um conflito que eu tinha. Se eu seria, né, se eu seguiria os passos do meu pai e faria administração, ou se eu faria direito para essa coisa que me envolvia, que era o serviço público, mais especificamente, né, a história profissional muito, muito bonita que meu tio tinha na Polícia Federal. E muito influenciada pela minha mãe e por um episódio do meu pai, que justamente teve uma situação financeira muito difícil, né, e a empresa dele acabou fechando perto do meu vestibular.
a minha mãe falou assim, faz direito e pensa em fazer um concurso público para você não passar por isso aqui que seu pai está passando, tal. A iniciativa privada é muito complicada, então assim, meio que minha mãe já me doutrinou desde o começo e me influenciou muito para fazer o direito. E eu acho que minha mãe, ela agiu bem, porque é a minha vocação. Eu não me arrependo nenhum dia de ter feito a faculdade de Direito, porque eu falo assim que, de verdade, abre horizontes, né? A gente estudando Direito, filosofia, sociologia, isso abre a sua mente. E nada impede que você seja um gestor. E na minha vida eu vim a ser gestora pública. Então, eu não perdi a minha paixão pela administração, né? Eu só não cursei, mas acabei conciliando os meus dois desejos. Então, o direito surgiu na minha vida dessa forma. Então, eu fiz a faculdade sempre entendendo que ser advogado seria muito difícil, porque eu não teria, né, um acesso, um histórico de advogado na família, e que o concurso público seria uma garantia mais, digamos assim, mais dependente só de mim, do meu esforço, né? Eu acho que foi assim que eu encarei. Poderia ter tomado uma outra decisão, poderia ter investido na advocacia. Claro, vocês são exemplos, né, de que a advocacia privada ela é possível independente de você ter uma linhagem aí de advogados na família e tudo mais. Mas eu optei por esse caminho, então eu me formei, já comecei a estudar para concurso, e aí a história foi desenrolando um pouco mais e eu acabei desistindo da ideia de ser delegada de Polícia Federal, porque não era isso que eu gostava de fazer, não. Chegou a fazer concurso para... Fiz. Fiz. O concurso da época da CESP, o NB, lembra? Era aquele que você errava uma, anulava uma certa. Aquilo era um horror. A melhor saída era deixar em branco. Exato. Se você não sabia, né? Você não podia chutar. Se você chutasse e errasse, você ia perder aquela que você tinha acertado. Então, nunca passei nesse da Polícia Federal. Cheguei a fazer concurso, sim. E aí, o primeiro concurso que eu passei, na verdade, meu primeiro concurso foi antes de me formar. Porque eu fiz um concurso do estado de Mato Grosso do Sul. Eu não lembro se eu estava no 4º ano de Direito. Você fazia o CDB. Fazia o CDB. E aí eu passei num concurso que era para nível médio, e eu fui trabalhar na extinta Empaer, que hoje é a Agraer, né, que é a agência agrária do estado de Mato Grosso do Sul. Na época era Empaer, que era uma empresa de desenvolvimento de assistência técnica do estado de Mato Grosso do Sul. Então, foi o primeiro concurso que eu passei, foi esse, antes de me formar. E aí, e depois de formada, foi que... né, aí eu fiz escola do Ministério Público e tal, e passei meu primeiro concurso e meu primeiro cargo público já de nível superior foi o Ministério Público do Mato Grosso. Eu fui para lá. E ali, esse primeiro concurso que você passou era administrativo? Esse era, da Empaer era. Administrativo. Aham. E chegou a fazer advocacia privada ou não? Chegou a advogar para parente, por exemplo? Assim? Você acha que o parente vai perdoar de falar assim, olha, minha filha acabou de formar, ela vai fazer essa ação para você. Ela vai executar. Qual é o pai que não vai? Ela vai executar essa promissória para você. Vai executar essa promissória, vai entrar com essa trabalhista. Advogar com parente, pelo amor de Deus, é só problema, não, né? Não pode cobrar honorários. E ele ainda fica bravo quando você perde a ação, né? É verdade. Exato. Eu fiz muito, sabe o quê? A discussão de multa de trânsito. Gente, eu fiz muito. Para cliente ou para parente? Para cliente, para parente, para todo mundo que aparecia. Administrativo. Fazia administrativo e judicial de Detran, né? De multa. E não só do Detran, mas também da Prefeitura Municipal, né? Que tinha agência, a Getran. Eu fiz bastante. E trabalhista. Fiz algumas trabalhistas também. Você chegou a pegar a época dos classistas? Quando eu comecei a fazer, ainda tinha juiz classista. Mas era pouco, remanescentes, né? Já estava acabando. Tava acabando. Já não tinha mais processo no seletivo. Só os que ainda tinham ainda na Justiça do Trabalho que ficavam, mas já não podia mais ter o classista. Eu peguei assim o finalzinho também. Eu não conseguia entender aquilo direito, né? O cara sentado um lado, outro. Não vai fazer acordo, e já chegava meio amarrado, né?
E aí É duro isso, né, Fábio? A Nossa. gente no começo, muito jovem, É. sem experiência, porque o estágio, pelo menos os estágios que eu fiz obrigatórios, não davam essa cancha aí para você sair fazendo audiência bem assim, não. Então era aquela coisa assim, bem com medo, olhando onde que eu sento, será que eu tô sentado no lugar certo, né? Posso falar agora, não posso? Foi desse jeito, meu início foi desse jeito. E assim, ainda o estudo jurídico ainda continua assim, né? Eu mesmo falei, cara, o que é esse juiz classista? Eu olhava, o cara chegava perto de mim assim, quando o doutor vai fazer um acordo, eu falei, de onde que saiu esse indivíduo? Que eu nem conheço, querendo saber do meu processo. E a gente vai aprendendo no dia a dia. E aí, o primeiro concurso de carreira jurídica foi o Ministério Público. Do Mato Grosso. Do Mato Grosso. E aí, o que foi? Falou, vou fazer um concurso. Antes de passar, reprovei um monte, tá? Então, assim, fiz vários. Isso é importante. Tem algumas coisas que são importantes que a gente tem tratado com os convidados, assim. Isso é bacana, porque assim, as pessoas entenderem que a vida não é eu falo que é o complexo, não é um pé de melancia, né? Pé de melancia, você jogou a semente 2 semanas, ele já brota, já germina, só não tem a fruta. E as pessoas, faz aquilo que a gente estava falando antes de inaugurar o episódio também, as pessoas não entendem isso, né? Acham que, não, vou jogar aqui, a minha vida vai acontecer. E é importante isso, você veio de uma família humilde, né? Você conseguiu ali estudar as duras penas, você até me dizia antes ali que teve até um financiamento na universidade, Sim. E hoje está aí com a carreira vitoriosa, né? Bem sucedida, e isso é importante. E você prestou vários concursos até passar. Com né? certeza. É muito importante falar disso, Fábio. Por quê? Porque as pessoas, as pessoas que eu digo assim, sejam amigos dos seus filhos, né, que vêm, nossa, a mãe do fulano, ela é procuradora, ela faz isso, faz aquilo, hoje a gente tem um Instagram, a gente se expõe, né, e advogados recém-formados, e acha que a nossa vida foi essa história de sucesso. E no meio disso tudo, ninguém enxerga e às vezes talvez nós não falamos, né, dos insucessos, das derrotas. E acho importante falar do quanto eu reprovei, porque eu sempre falo isso para quem está prestando concurso, para quem vai fazer o exame da OAB, para quem vai fazer uma entrevista de emprego. Você tem que confiar que você é um dos que vai sair de lá com sucesso. Só que você tem que saber que se você não sair assim, é porque ainda não chegou a sua hora e que você tem que continuar e tem que fazer o próximo, e o próximo, e o próximo, sempre com a mesma confiança, mas não perder, né, de vista a persistência. Eu falo que resiliência, no sentido literal, é a minha marca. Por quê? A gente tem que cair e a gente tem que levantar quantas vezes necessário for. E a gente precisa falar isso para essa geração, a gente precisa repetir isso. Eu tenho filho jovem, filho adolescente, você também, né? Então, saber que para a gente ter sucesso, a gente perde muito antes. Né? Então, o que a gente não pode é parar nesse meio do caminho. Porque a diferença de quem consegue alcançar e quem não conseguiu foi porque o cara parou. Então, é só não parar e continuar a luta do estudo, né? Do dormir pouco, de pouca festa, isso tudo faz parte dessa caminhada. Complementando até o que você disse, doutora, no início, até antes de a gente abrir, falou algo muito importante. Não tem como você colher se você não plantar antes. Exato. É igual a gente às vezes conversa com jovens advogados que querem advogar, escolhem isso, né? Quando você forma direito, você tem vários caminhos. Concurso, pode advogar, aí vai escolher o caminho que você vai seguir. Alguns começam a advogar, não fazem o que precisa ser feito, porque é totalmente diferente do concurso, é empreendedor. Não tentam captar clientes, passam um tempo ali e falam, eu vou desse tipo que a advocacia não dá certo. Mas esqueceram que não planta e quer colher, talvez. Exato. E aí plantar, semear para depois fazer essa colheita. E entrando um pouquinho nesse ponto aí da parte em que a doutora foi promotora, queria explorar um pouquinho essa sua experiência como promotora. Aonde foi, em qual comarca, como foi essa experiência? Era uma comarca grande, igual nós temos aqui em Campo Grande, né, que tem várias divisões. Tem uma promotoria que é do patrimônio público, outra da criança e adolescente, ou era uma só, tudo caía lá. Conta pra gente um pouquinho essa experiência que você teve e como foi essa investidura nesse cargo e o seu tempo lá.
É importante fazer um corte aqui temporal, porque essa disrupção tecnológica mudou muito nossas vidas. Então, eu fui promotora de justiça no ano de 2004, no norte do Mato Grosso, divisa com o Pará. Longe. Onde parte da BR-163, que a gente conhece aqui, que vai até lá, né, o limite do norte do nosso país, boa parte dela não tinha asfalto. Então, eu pegava um pedaço de estrada de chão de Sinop, que era onde eu descia de avião. Eu pegava meu carro e andava mais 150 quilômetros para chegar em Terra Nova do Norte, que era a minha comarca, que tinha 13 mil habitantes. Nossa. E o fórum foi construído pela comunidade, num projeto de expansão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em que ele se uniu à sociedade para poder abrir novas comarcas e levar a justiça mais próximo das pessoas, porque ficava muito concentrado nas cidades maiores. E o Estado do Mato Grosso, muito diferente do Mato Grosso do Sul, ele tem distâncias muito grandes entre um município e outro. Então, às vezes, uma pessoa de Terra Nova do Norte, ou ela ia para Peixoto de Azevedo, que dava uns 50 quilômetros, ou ela ia lá para Guarantã, que era mais 40 e tantos quilômetros, e o polo desenvolvido era Sinop, que 150. Então, assim, as distâncias são bastante exageradas no estado do Mato Grosso. E a região de garimpo, essa região, né? Peixoto de Azevedo foi um dos grandes garimpos do Brasil. Né? Ele só perdeu para aquele da Serra lá Pelada, e depois o Peixoto de Azevedo ele foi muito grande. E então, assim, muito problema ali, homicídio, conflito agrário. Então, isso eram muitos processos antigos, muitos da época do garimpo ainda. Então, até porque Terra Nova do Norte, fazia parte do núcleo do garimpo de Peixoto de Azevedo. Né? Eu morava em cima de uma loja onde foi uma loja de compra e venda de ouro da época do garimpo. Caramba. Tinha lá, né, algumas coisas guardadas, e aí eu perguntei para a proprietária uma vez o que são essas balanças, tal. Eu nunca tinha visto aquilo, né? E eu falei, será que isso aqui foi de garimpo, né? Ela falou, porque aqui era a loja do meu marido, a gente tinha uma loja de compra e venda de ouro da época de que tinha muito ouro aqui ainda. Ela não falou garimpo, porque tinha muito ouro aqui e tal. Eu, que legal. Então, assim, olha a experiência, né, de você morar num lugar que viveu a época do garimpo brasileiro ali muito intenso. Mas tinha ainda muito comércio de ouro, né? Tinha. Tinha bastante, né? Ainda tinha. Só que era mais de lojinha, assim, você vai. Era muito comum lá, Fábio, na época que eu fui ainda, a pessoa às vezes está com uma pepita na mão querendo negociar. Na rua? Assim. Você vendendo. Porque um escambo praticamente. Exatamente, né? Porque nesses lugares o custo de vida é alto, porque o acesso é muito difícil e o recurso é escasso, né? Entendi. Porque o que se faz ali? Agrovilas, tem demais, que são aquelas pequenas vilas onde você põe vários produtores, pequenos produtores, com subsídio, né, do governo federal, estadual, e comércio local, que é mercado, né, a padaria, aquele pequeno comércio local mesmo. Então, você fala assim, circula muito dinheiro ali na região? Não, porque o proprietário grande, né, lá era uma região ainda, hoje já não é mais tanto, mas na época era predominante o gado. Então, quem estava negociando gado não estava negociando gado ali em Terra Nova do Norte. Ele estava negociando gado em outros lugares maiores, né? Então, ali a região era uma região muito pequena, né? Ou uma cidade muito pequena, e a gente fazia de tudo. Não tinha divisão? Não tinha divisão, não. Entendi. E não tinha defensoria pública lá, atendendo lá. A defensoria ainda ficou nos grandes centros. Então, quem morava lá era eu e a juíza, que morávamos na comarca. E aí tinha um posto policial. Com 2 PMs. Exato. Fazer segurança. 2 PMs. O delegado ficava em Peixoto. Era isso.
Segurança zero, né? A gente ficava super bem guardada lá. E o que era mais recorrente dentro do MP lá, que vocês tratavam no dia a dia nessa época? Era mais crime, criança e adolescente? Qual que era o tema com mais recorrência? O grande fluxo do meu trabalho no Ministério Público era criminal. Né? Eram os processos criminais, porque ainda era processo físico. Então, eram aqueles processos antigos, né? Muito homicídio, por conta da grilagem, por conta da bebida, por conta do ouro, né? Muito mesmo. A violência contra a mulher, violência contra as crianças, né? Crimes sexuais, muito. Impressionante. Impressionante, crimes sexuais. Na região ali das agrovilas, acontecia muito. Então, isso tinha bastante, era o que a gente lidava. E na parte civil, família, né, é a questão de alimentos. Alimentos. Porque daí, no interesse das crianças, a gente entrava com ação de alimentos, né, participava das audiências para fazer conciliação, achar o pai, e aí isso era a nossa rotina daquele mundo de audiência. Entrava uma mãe, saía outra, vinha... Isso era bastante intenso. E saindo ali da promotoria, a doutora veio para a PGE. Não. Não? Eu me exonerei do Ministério Público. E eu... Por conta do dia a dia, o que te levou a tomar essa decisão? O que me levou a tomar essa decisão? A atividade do Ministério Público, ela se distancia muito da advocacia. Muito diferente, né? Eu posso falar assim, a defensoria se aproxima da advocacia, né? O papel, Sim. o munus que eles exercem se aproxima da advocacia. O que eu sou hoje, eu sou advogada, né? Eu só sou advogada pública, que eu tenho um cliente único. Mas o Ministério Público é muito diferente. E a ambiental também, esqueci de falar. Ambiental agora também, eu lembrei. pegava muito. Porque eu sou muito proativa. E aí, uma das coisas que eu fiz muito lá em Terra Nova do Norte foi na área do meio ambiente, por conta de frigorífico ilegal, né? O desmatamento à margem do rio. Essas questões ambientais eram pautas que a gente conseguia evoluir administrativamente. E devia ter muito, né? Muito, porque imagina o que acontece? O norte do Brasil ele está muito longe dos poderes, né? Então quando o poder chega perto, o poder que eu falo assim é o Estado, né? A presença do Estado. Então quando o Estado chega, ele se dá conta, né, de como as pessoas acabaram ali se virando, vivendo e sem nenhum tipo de controle. Então assim, mas eu não posso matar o gado aqui na beira do rio, porque daí já fica mais fácil, eu já pego a água, eu já vou lavando e já... Às vezes a pessoa não tem nem consciência. Né? Então, não é tudo maldade. Às vezes a pessoa não tem consciência de que ela não pode fazer aquilo, que ela está poluindo, né, o leito do rio. Então, assim, da forma como ela está abatendo o gado, ela está contaminando aquela carne. Então, esse trabalho foi muito legal. Mas isso é um pedacinho da atividade, né? O grande impacto ali era o criminal. E o direito criminal ele nunca foi assim a minha paixão de vida. Eu sempre gostei muito mais dessa área pública, mas do meio ambiente, né? Do direito constitucional, administrativo. Então esse foi um dos fatores. Mas eu diria que o fator principal foi que eu queria de verdade voltar para o Mato Grosso do Sul. Queria voltar para o Mato Grosso do Sul. E eu era muito jovem. Então, eu me dei essa chance de tentar de novo. E aí eu me exonerei do Mato Grosso. O Procurador-Geral de Justiça na época falou assim, mas, doutora, a senhora não quer uma licença? Né? Faz um tratamento, às vezes a senhora está com uma depressão de ficar sozinha na comarca e tal, pega uma licença, aí depois a senhora toma essa decisão, porque não é normal uma pessoa se exonerar, vai ser num cargo desse e tal. Eu falei, não, doutor, eu tô muito decidida e muito segura do que eu quero.
eu vou voltar, eu vou continuar estudando e eu vou passar no concurso no meu estado, porque eu amo aquela terra e eu quero voltar para lá. Então, eu tomei essa decisão, voltei para cá. E aí, no meu retorno para o Mato Grosso do Sul, logo em seguida, abriu um concurso da PGE. Legal. Eu gosto muito de contar essa história, porque a PGE também não foi sempre o que ela é hoje. Verdade. Eu não sabia o que era PGE. Ninguém sabia o que era PGE na faculdade. Você é mais jovem, mas, Fábio, falava-se de PGE, o concurso era para promotor de justiça, para juiz, e alguns falavam de defensoria. Mas ainda assim raro, né? Era só Você não pensar... falava em estruturação de PGE em nada, era uma caixa preta escondidinha. Exato, bem isso. Então, o que é PGE, gente? O que é PGE? E aí, Fabiola, é a Procuradoria do Estado, né? Faz a defesa do Estado, tal. E aí eu falei, gente, quem será que eu conheço que é procurador, que eu vou lá saber como é que é, tal. Eu vou fazer esse concurso, né? Tá aberto, eu tô aqui, como diz o outro, zerou, a renda zerada, né? Eu preciso passar em alguma coisa. E aí eu descobri que o Denis, que é meu colega hoje na corregedoria, ele é meu adjunto na corregedoria, o Denis Miyashiro Castilho, foi conselheiro da OAB também, foi conselheiro estadual. Dele. Lembra do Denis? No concurso, não na OAB, mas no concurso eu lembro, ele fez parte da banca também. Exatamente. Por pouco você não foi meu examinador, então, Fábio. Pois é. Ele fez, acho que, direito do trabalho, se não me engano, as questões que ele fez. Então, acho que... Mas eu passei de sua matéria, porque quem me reprovou foi o Adalberto. Eu passei na sua. Não, você já era procurador nessa época, eu acho. Será que eu já era? Já, acho que já. Sim, porque você fez com Adalberto procurador geral, exatamente. Não, já era procuradora, já. Procurador. Eu passei na PGE em 2005. Então, eu fiquei pouco tempo no Ministério Público, menos de um ano, me exonerei. E aí eu fiz esse concurso que saiu. Era o doutor José Vanderlei, que era o procurador-geral. Bezerra, né? Bezerra Alves. Ele não era de carreira. Não. Aí depois o doutor José, ele que aprovou a alteração constitucional e a alteração legislativa que previu o procurador-geral de carreira. Ele foi o último procurador-geral que não era de carreira. E eu sei que eu fiz essa prova, e aí eu descobri o Denis. O Denis nós formamos juntos na UCDB, e aí eu fui conversar com o Denis, saber qual que era o trabalho, como que era, tal, e fiz uma entrevista lá com o Denis. E eu falei, nossa, que interessante, gostei muito, né? E aí fiz o concurso. Naquela época a gente saía a nota, passou, vai para a próxima. Saía a nota, passou, vai para a próxima prova. Passou, vai para a próxima. Era assim, tinha audiência de identificação das provas e divulgação das notas. E aí você fazia a prova seguinte. E aí eu caí na última prova, de processo civil e trabalho. Puxa vida. Aí eu me lembro até hoje, porque o doutor José Vanderlei ficou sabendo da minha história, e aí ele me mandou me chamar. Ele falou assim, ouvi uma história, eu queria saber se é verdade mesmo, que você voltou do Mato Grosso, que você foi promotora de justiça. Eu falei, é verdade, sim, eu voltei e tal. E aí ele falou assim, mas você vai querer fazer mesmo esse concurso de procurador? Eu falei, vou, eu gostei, me interessei, eu conheço aqui o doutor Denis, conversei com ele e tal, ele estava me explicando das atribuições, eu achei maravilhoso. Eu já trabalhei no estado do Mato Grosso do Sul, e olha, trabalhei no estado e nunca tive contato com a PGE, né, tal. E ele falou assim, estuda, porque eu vou abrir outro concurso, não vai preencher as vagas. E eu vou abrir na sequência mais um concurso. Continua estudando, não para não. Aí eu falei, não, eu vou fazer o próximo. Aí ele falou assim, você quer vir trabalhar aqui? Você não tem experiência na advocacia pública. Vem trabalhar aqui, porque quando abrir o próximo concurso, você vai ter mais condições de alcançar o êxito, né? E aí eu fui fazer esse, digamos, um estágio lá, né? Porque era um cargo que ganhava tão pouco, Fábio. Tão pouco. Eu acho que eu ganhava menos que os estagiários lá na Procuradoria. E são os caminhos que a gente anda, é a plantação para colher depois. Eu fui não pelo salário.
Pelo aprendizado, Eu pela fui pelo experiência, né? aprendizado, pela experiência, pela humildade de que eu não entendia nada do que era recurso especial extraordinário, e a prova da PGE era insuportavelmente difícil. Muito difícil. Porque era prática de advocacia, era direito público, a nata do direito público, muito difícil mesmo de passar no concurso da PGE. E quem fazia a parte de direito constitucional e processo civil, doutor Ulisses, Conheço. que foi nosso professor aqui. Gente, o doutor Ulisses exigiu umas coisas que eu falo assim, gente, só ele que está lá advogando no Supremo que sabe disso tudo. Então era assim o concurso era muito difícil. Para quem fazia uma advocacia mesmo diferenciada. E graças a essa oportunidade, eu lia tudo o que na biblioteca constava que os examinadores liam. Eu quase não dormia. Eu lia. A doutora Daniela Basmati pegou tal livro, eu ia lá, pegava. E aí eu lia. Ai, doutor Ulisses tá como na causa tal. Eu ia lá, eu lia o processo. Aí o doutor Denis era examinador. O doutor Denis está na PP, que é a Procuradoria de Pessoal Trabalhista. O que está acontecendo dentro da PP? Quais são os assuntos que estão... Então, assim, um acesso lícito e que eu, graças ao meu interesse e querendo muito passar, eu fui em busca dessas informações que hoje os concurseiros são, né, peritos em fazer isso. Só que hoje você dá uma googlada, você descobre tudo da pessoa. Sim. Na época não tinha isso. Então, assim, a gente tinha que aproveitar esse conhecimento, biblioteca, né, que era ficha, você via lá o que o procurador estava lendo, você ia ler. E aí eu passei no próximo concurso que o Dr. José Vanderlei abriu. Eu passei em 4º lugar e já fiquei em Campo Grande, eu não fui para o interior. Que maravilha. Então, na PGE, eu fiquei em Campo Grande direto. E explicando para o público, voltando um pouquinho, qual seria a função da PGE para alguém que é leigo e está nos assistindo e quer entender melhor? Qual seria a função da PGE, né? E desse início aí, na PGE, o que você tirou de lição para que você possa passar também para a audiência? O procurador do Estado, ele é um advogado, um resolvedor de problemas do Estado. No nosso caso, o Estado de Mato Grosso do Sul. Então, nós atuamos na defesa judicial do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, quando você ajuiza uma ação porque você sofreu um acidente de uma viatura policial, quem vai fazer a defesa dos interesses do Estado, né, fazer um acordo, por exemplo, para indenizar a pessoa que estava certa num acidente de um veículo, é um procurador do Estado, porque ele é o advogado do Estado que vai atuar nessas ações. Uma ação de medicamento contra o Estado de Mato Grosso do Sul, quem vai estar fazendo a defesa dos interesses do Estado de Mato Grosso do Sul vai ser um procurador do Estado. Quem vai fazer a execução de um crédito tributário do Estado de Mato Grosso do Sul? Um procurador do Estado. Então, a gente faz a advocacia judicial do Estado de Mato Grosso do Sul. Mas, além disso, muito além disso, a gente faz toda a questão administrativa do Estado, que é a nossa atuação no consultivo e no assessoramento. O assessoramento, o que é? É você estar junto do corpo técnico do Estado, do secretário de Estado, do diretor-presidente, dando a orientação legal do que ele pode fazer na administração pública. Então, o secretário de Saúde quer lançar um programa de fornecimento, de ampliação de leitos, mas competência de leitos é do Estado? É do município? Se o senhor for fazer, se o projeto é esse, então o senhor precisa fazer, né, um convênio com os municípios, aí o repasse do recurso que vem vai ser pelo convênio, dessa forma, tal, para a criação dos leitos, construir hospital, parceria com quem, não, PPP, que né, são os programas, as parcerias público-privadas. Tudo isso, toda a construção legal jurídica, é o procurador do Estado também que faz. Então, nossa atuação no assessoramento e no consultivo são os pareceres, né, que são feitas as consultas, por exemplo, uma questão previdenciária, né, a aposentadoria é X ou é Y, para quem ingressou no ano de 2002, para quem tem uma doença, essa doença se encaixa ou não encaixa, a gente faz pareceres jurídicos.
E então, é a atuação da consultoria. Isso tudo é feito por nós, pelo nosso corpo de advogados. Essa é a nossa atuação. E que você fez mais uma pergunta, qual que era? Dessa sua experiência ali... No início, né? O que você poderia relatar? Logo que eu entrei, eu fiquei uns 3 meses no gabinete da Procuradoria, e aí logo eu já fui foi criada a Coordenadoria Jurídica da Secretaria de Administração. Uhum. E a Secretaria de Administração, ela é pessoal e patrimônio público e compras. Então, tudo isso é atribuição da SAD, da Secretaria de Administração, até hoje. Uhum. E aí, na época, foi criada essa coordenadoria jurídica. E eu fui lotada lá. Então, fui trabalhar lá. E eu fiquei 12 anos nessa coordenadoria jurídica. Fui coordenadora, eu fui por 10 anos da SAD. E aí, toda a reforma da lei de pessoal, eu participei, né, a organização do patrimônio do Estado, que foi um trabalho maravilhoso que foi feito dentro da Secretaria de Administração, né, de identificação, catalogação, organização, leilão dos bens imóveis que não tinham uma utilidade, poderia ter um ganho financeiro com a venda desses imóveis. Isso tudo a gente participou. Depois, a organização das compras públicas, né? A entrada da PGE para fazer o assessoramento e a consultoria das licitações. Eu participei de tudo isso. Então, a minha primeira atuação foi na área de pessoal e patrimônio, na Secretaria de Administração, fazendo essa parte da consultoria. E também, na época, era minha competência os mandados de segurança contra os secretários de administração. Que eram poucos, de certo. Ai, meu Deus. Quando tinha concurso público, eu falava, meu pai, vou parar de dormir e acabou meu final de semana. Porque são 10 dias, e aí tchau, né? Para juntar documento, prestar informação e tal, mandar de segurança. Fiz muito tempo. E muito tempo até sozinha. Porque a coordenadoria jurídica da SAD era um colega e eu. Depois o colega saiu, era eu e eu. Aí depois começou. Pelo amor de Deus, o Mirim, na época era o Mirim, né? Manda o Mirim. Aí foi crescendo. Hoje ela é super bem estruturada e faz um ótimo trabalho. E não tinha IA nessa época, né? Não tinha IA, Você estava falando desse período do Ministério Público do Mato Grosso, assim, uma curiosidade. Eu sou novo, viu, Mari? Pareço novo, né? Mas assim, eu já fiz muita coisa na vida, né? A gente começou muito jovem. É isso aí. Você sabe que teve um período que eu advoguei para um cliente que ele tinha minerador. E eu virei sócio dele numa mineradora em Alta Floresta. Então eu fui muito para Alta Floresta. Graças a Deus eu consegui sair antes de quebrar, né? Porque isso não é também não é uma virtude, né? Saber sair. Não é um ofício fácil, sabe? Mas eu percebi muito isso aí, aqueles pontinhos de venda de ouro, aquela loucura, e assim como se lidava muito com o garimpeiro, essa falta de discernimento, eu diria, ele achava uma pepita ali muito grande, vendia, ele ficava uma semana sumido. Rico, ele gastava tudo que ele tinha, aí ele voltava uma semana depois. Verdade. Parece que isso é coisa de filme, mas é verdade. É verdade. E isso aí tem muito reflexo criminal, né? Porque assim, imagina uma semana invernado, é filho e pode ter um homicídio, pode ter uma lesão corporal, porque a pessoa sai de si, né? E eu imagino a dificuldade que foi nesse período aí. Mas você falou essa questão das atribuições da PGE e assim, o que é interessante que é uma evolução da PGE e como você falou, ninguém sabia o que era. Eu algumas vezes, quando eu fui advogar, eu fui até a PGE, eu tinha algumas ações relacionadas à execução fiscal e tudo mais. Aí eu ia procurar, olha, meu cliente quer fazer... Eu lembro que tinha uma legislação que autorizava fazer acordo, era um laboratório farmacêutico, ele queria dar medicamentos para quitar a dívida, há muito tempo atrás. E eu fui na PGE. E assim, você entrava, você não entendia bem o que estava acontecendo, não era compartimentalizado, não era aquela coisa assim fluida. E depois de um tempo para cá, a gente percebe que teve essa alteração, assim, é outra estrutura, né? É outra forma de organização. E assim, você ainda falou assim, olha, o procurador faz isso, isso e isso. E a procuradoria avançou assim, de um tanto que ela não é só para litigar. Tem ocasiões que o procurador fala, não,
aqui está errado, o Estado está errado. Aham. Vamos fazer acordo. É aqui, Sim. assim. Então, isso é uma evolução, né? Porque na minha cabeça, antigamente, e a prática me demonstrava isso, não, ele está ali para litigar. É tipo o Ministério Público, ele não quer saber se o cara é inocente. Caiu ali e já era. Esses dias eu escutei uma expressão ótima. Ele busca a condenação, não busca a justiça, né? Exato. Então, infelizmente. Não é mais custos legis, Não. né? Para você é bom, né, Marco? Criminalista, né? Dá serviço sempre. Vamos dizer que... Cumprimento do Mário aí para os membros do Ministério Público, né? Não tem problema. Eu costumo dizer que passou do indúbio pro réu para indúbio pau no réu, né? Na dúvida, desce a paulada aí. É verdade. Mas eu falei de atuação e a questão ambiental, uma questão que nós atuamos muito, a PGE atua muito, porque todo licenciamento, né? O licenciamento ele tem uma característica, né, singular, porque todos os entes podem licenciar, né? É um problema. O bis idem no direito ambiental é uma coisa assim, extremamente crítica. Então, o licenciamento ambiental, né, de toda atividade que gera algum tipo de dano tem que ter licenciamento ambiental. Aí você imagina, demora para sair, mandado de segurança, né, ou então nega, e aí recurso, tal. Então, hoje tem um procurador do Estado dentro do IMASU, especialista, legal, cuidando só das questões de meio ambiente. Tem uma procuradora do Estado dentro da secretaria, da Semadesc, né, que é uma secretaria gigante, que é desenvolvimento, tal. E tem procurador do Estado em todas as secretarias e em todas as entidades, que são as autarquias e fundações, né, administração indireta. E porque a nossa atuação vai muito além hoje do processo judicial, Fábio, como você muito bem disse. A construção é a ideia de trazer legalidade para o ato administrativo, é evitar o conflito judicial. A nossa atuação dentro da secretaria ela é preventiva. Aliás, a minha paixão por esta carreira é justamente a possibilidade de você ser proativo, né? Porque quando você é um advogado empresarial como Fábio ele pode fazer toda uma orientação para uma estruturação tributária, né, econômica, contábil. Você pode ajudar o seu cliente a andar da melhor forma dentro da legislação. Essa visão que a PGE tem da atuação dela dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Então, corrigir o que está errado, apontar caminhos legais, tentando deixar o gestor caminhar com segurança jurídica para que depois que ele saia do cargo, ele tenha a tranquilidade de não ficar respondendo inúmeras ações no Tribunal de Contas, frente ao Ministério Público. Então, isso tudo é muito importante. E a PGE tem também, isso começou na minha gestão como procuradora-geral, hoje, né, desde da minha gestão, a possibilidade de atuar na defesa do ato e do gestor quando ela foi a parecerista daquele ato produzido. E isso é um diferencial. Mesmo o gestor já não estando mais ali na frente. Porque, Fábio, se eu fiz um parecer que ele poderia fazer aquela compra, aí depois, quando vem um questionamento do Ministério Público, ou uma ação popular, uma ação civil pública, se vira, contrata um advogado aí, e isso aí não é comigo, porque eu sou advogado do Estado. Eu sou advogado do Estado e dos atos públicos que ele promoveu com base nas minhas orientações. Então, a gente pode hoje fazer a defesa desses atos. Lógico, existe uma normativa para estabelecer quando a PGE atua? Óbvio, tem que ter, né? Sim. Porque não pode ter discricionariedade absoluta. Isso não existe, né? Discricionariedade absoluta é um perigo no setor público. Você tem que ter assim, um regramento mínimo para assegurar o quê? Isonomia, tratamento legal. Então, isso existe. E isso é um grande diferencial da advocacia pública, porque isso se expandiu. Né? Muitas PGS têm, a AGU tem, e é bastante importante, porque eu acho que traz mais legitimidade, né, para aqueles pareceres que a gente lavra. Só uma pergunta dentro desse assunto, eu achei interessante, porque eu tenho alguns clientes dentro do meu escritório que são servidores do município e que, por algum problema em uma licitação, se instaura o processo
E aí são servidores que participavam da comissão de licitação e acabam virando alvo de um processo criminal. E aí fica Fora a improbidade administrativa. Exatamente. E aí fica aquele Deus nos acuda. E fica mesmo. E aí eles ficam perdidos e às vezes você vai ver a renda deles até e a forma como eles atuaram ali, eles ficam assim, sem rumo, né? E aí acabam tendo que contratar um advogado e eu tenho esses clientes lá. E até interessante essa questão, só para entender melhor. Aí o parecerista que... Na Procuradoria do Estado. Isso, do município, do Estado. Eu não sei se eles têm esse regramento, porque a gente tem essa previsão Mas legal. Isso, dentro do Estado. Dentro do Estado. Tem essa previsão de que o parecerista, ele... a depender se encaixar dentro da normativa, ele pode fazer a defesa do servidor? Ele entra para fazer a defesa do ato. Do ato. Do ato. Ah, interessante. Faz a defesa do ato. Isso é bastante importante, porque existe casos que a gente atua. Né? Porque toda vez que tem o Estado sempre é intimado quando ele é a vítima, né, no caso, porque o Ministério Público entra na defesa do patrimônio. E aí o Estado é intimado. Então, muitas vezes, a PGE não assume nenhum dos polos. Ela se mantém acompanhando os atos processuais. Né? Porque depois de uma eventual condenação, ela pode ajuizar o ressarcimento dos danos. Mas nós podemos assumir, sim, lados. Já aconteceu, por exemplo, no caso de concurso público, em que a gente foi defender a legalidade da contratação daquela instituição, da dispensa da licitação para poder contratar, né? Que tem tudo isso. Sim. Então, já aconteceu. Legal. Fabiola, e aí você sai de 12 anos trabalhando ininterruptamente na Procuradoria, aí vem o momento da coroação. Primeira mulher procuradora-geral do Estado. Fala pra gente como é que foi isso, como é que você recebeu, como é que foi essa construção e, assim, o que você conseguiu ali implementar, né, no período. E quanto tempo você ficou também ali? Conta um pouco pra gente aí, que isso é muito bacana. Eu posso contar a história toda? Claro. Porque nunca é só isso, né? Tem todo um caminho aí que a gente percorre. Que eu não saí da SAD direto para ser procuradora-geral. Antes eu fui ser procuradora-geral adjunta do consultivo, que é essa área administrativa, que é a minha história de vida mais forte dentro da Procuradoria. E é interessante por quê? Porque quando você se doa e você ajuda a construir a história da sua instituição. A PGE, ela tinha procurador-geral e procurador-geral adjunto. E todos faziam tudo dentro das atribuições de gestão. E eu, que atuei muitos anos no consultivo, eu sentia muita falta de ter um adjunto que cuidasse da área administrativa. Porque ficava tudo isso muito a cargo do procurador-geral. O adjunto acabava cuidando mais dos processos judiciais e da parte administrativa ali da PGE, o geral atendimento, né, às altas autoridades e cuidando do consultivo. E aí, imagina, né, como é que é a vida de um procurador-geral cuidando de todos os pareceres que são lavrados por procurador de Estado e ainda fazendo todo o assessoramento do governador, das ações mais importantes. Era uma loucura. E a gente sentia essa carência de ter alguém acima da gente para poder conversar, trocar uma ideia, aprovar nossos pareceres. E porque na PGE a gente tem ainda um controle dos pareceres para manter a unicidade da orientação jurídica. Lá não é assim, cada um orienta o que quer, cada um tem sua autonomia. A gente tem autonomia, né, para poder escrever aquilo que a gente entende que seja correto. Mas a instituição, ela tem uma linguagem única, que é o princípio da unicidade que rege a Procuradoria do Estado. Não pode cada advogado falar uma coisa pro gestor. Né? A gente tem que ter uma linguagem única. Então, a gente tem prerrogativa de juiz, né? Cada juiz interpreta do jeito que quiser. Pois né? Mas você imagina, hora eu faço assim, hora eu faço assado, e aí como é que fica a cabeça do gestor, né? É verdade. Então, a gente tem... E para assegurar a unicidade, os assuntos novos que não tenham precedentes passam pelo gabinete da Procuradoria para ter uma aprovação do Procurador-Geral.
e aí, então, você chegar à autoridade consulente, né, ao seu destino. E eu sentia falta de ter essa outra personalidade. E outras procuradorias tinham a figura do procurador-geral adjunto do consultivo, que ficava só com a parte do consultivo. E aí eu comecei a estudar outras procuradorias, como funcionava, como que isso era criado, gerido e tal. E aí eu escrevi uma tese junto com uma colega, que é a doutora Renata, que trabalhava comigo na SAD. Nós escrevemos uma tese para apresentar no Congresso Nacional de Procuradores do Estado. O Congresso dos Procuradores do Estado ele é muito denso academicamente, porque a maior parte não é de palestra, é de apresentação de trabalho. E os trabalhos são sempre focados na nossa atuação prática, ligados ao tema do Congresso, que é anual. Então, a gente apresentou uma tese que é a gestão do consultivo de maneira eficiente. E o que nós propusemos? A criação de vários mecanismos para agilizar a resposta para os gestores consulentes, e aí destacando, né, os mais simples, aqueles que já têm precedentes, os que não têm precedentes, e aqueles casos que têm um reflexo para mais de uma pessoa envolvida. E aí a gente fez toda essa estruturação, a gente trabalhou tudo isso, e aí a gente fez a proposta de que deveria existir um procurador-geral adjunto do consultivo que aprovaria esses pareceres. E quando fossem esses pareceres maiores que transbordavam mais de uma área de atuação do Estado, aí então o geral, né, se preocuparia em aprovar esse parecer, para que o geral tivesse mais tempo disponível de cuidar das altas questões da gestão da PGE. E aí toda a estruturação de uso de assessoria, né, para poder fazer esses pareceres, tal, a nossa tese realmente foi bem completa. A nossa tese passou no Congresso e aí depois eu levei para o então procurador-geral, que era o Adalberto. E aí o Adalberto adorou a ideia. Ele falou assim, escreve o PL. E aí eu falei... Toma trabalho, né? Eu falei assim, claro. Ele falou, porque, Fabiola, né, você trouxe a solução para esse problema que eu tenho hoje, que eu não consigo sair de dentro do gabinete. Eu preciso sair de dentro do gabinete. E aí eu cheguei em casa, escrevi o PL e tal, não sei o que, levei para ele. Falei, Adalberto, vê se tá bom assim, o que você acha? Ele falou, não, tá ótimo, eu já vi em outras PGEs que tem mesmo. Não, e você colocou aqui toda a categorização né, dos pareceres e tal. Aí eu escrevi toda a normativa. Ela está vigente até hoje. Todo o normativo de consultivo Caramba. Que tem até hoje foi eu que elaborei e passou na época do Adalberto. E aí o Adalberto levou essa ideia para o governador, era o governador Reinaldo, e ele gostou muito da ideia. Gostou muito. E aí ele falou assim, tá, mas e o que você está pensando em colocar aqui, né? E aí o Adalberto me indicou. Então, assim, foi uma grata surpresa, porque... eu gosto de contar essa história porque eu acho é um caso em que você se doa para a instituição para resolver um problema que também é seu, né? Porque eu vivia o consultivo, e ao mesmo tempo você cria uma solução para que a sua instituição possa crescer, né? Você dá condições para que ela possa crescer. E aí eu tive a grata satisfação e recompensa de poder ocupar o cargo de adjunta do consultivo. Então, eu fui a primeira nomeada nesse cargo criado, e eu fui adjunta do Adalberto, então, nessa área. Trabalhei ali alguns anos com ele, e o Adalberto falou que ele não se reconduziria para um segundo mandato se o Reinaldo tivesse. Ele tinha essa política de que ele não queria fazer 2 mandatos, que ele queria sair para dar oportunidade de outro colega representar. E quando o Adalberto tomou essa decisão, eu disse para ele que eu tinha vontade, assim como mais 2 colegas disseram. E a gente brinca que a PGE teve uma lista tríplice, né? Porque eram 3 colegas querendo ser procurador-geral para suceder o doutor Adalberto. E isso tudo aconteceu de uma maneira assim, muito, muito, muito harmônica dentro da Procuradoria, respeitosa, né? Nós 3 colegas nunca deixamos de ser colega por conta disso. E acabou que a escolha do governador Reinaldo foi pelo meu nome. Reinaldo não sabia essa questão de primeira mulher.
né? Nem eu sabia, porque eu não vendi isso. Eu fui saber disso depois, né? Que a gente foi... que eu fui identificar isso, quando eu já tinha assumido. E aí eu gosto de falar isso. Por que o Reinaldo fez essa escolha? E eu posso falar aqui até porque o Reinaldo explicitou isso para mim. Ele falou assim, eu gostei de você e eu gostei principalmente porque você tem um plano. Você tem um plano de gestão. Você me apresentou aqui seu plano de gestão. E eu vou cobrar todo ele, Fabiola. A Fabiola administradora lá dos 12 anos. Exatamente. Eu tinha um plano de gestão. Então, assim, tudo isso que eu fui falando e apresentando para o governador convenceu e ele apostou em mim. Né? E ganhou na aposta, né? Quando eu saí, ele falou, isso é motivo de orgulho para mim. Porque você ouvir de um chefe, né, que é o nosso chefe máximo, é o governador do estado. Você ouvir dessa pessoa que é exigente demais. Reinaldo é um governador, foi um governador muito exigente. Ele fez muito pelo nosso estado e por isso, né, ele cobrava resultado. E ele falou para mim quando eu saí, ele disse assim, Fabiola, eu não tenho o que falar para você. Você nunca errou. Gente, isso não tem preço você escutar algo assim, porque é muito recompensador, né? No serviço público, a gente não tem prêmio, né, de final de ano, bônus, você não ganha uma ação e você ganha uma bolada, né? Você ganha parabéns, né? Você ganha reconhecimento. Então, isso tem muito valor para nós. Então, ganhar este reconhecimento, terminando a minha gestão à frente da instituição, né, que eu quis assumir, que eu pude fazer muita coisa, mudar muita coisa para a melhoria da instituição, da vida das pessoas que trabalham ali, foi muito gratificante, foi maravilhoso. E foi assim que eu consegui, Fábio, foi com planejamento. Eu gosto de falar disso, planejamento. Eu planejei eu planejei gestar, administrar, e eu consegui executar meu planejamento, né? Então, assim, todo o sucesso, ele foi baseado em técnica, em aplicação, em gestão. A gente sonha e planeja, né? Sonho sem planejamento pode só virar um pesadelo lá no frigir dos ovos, né? E como é que foi a receptividade? Quantos procuradores tem hoje? Ou tinha na época que você foi procuradora? Hoje Lembra? tem 103 em atividade, mas na época a gente tinha um pouco menos de 100. A maioria homem, mulher? Era meio a meio. Meio a meio? Meio a meio. E eu fiz uma política de gênero nas chefias. Porque a gente não tinha. E aí eu coloquei metade na minha gestão. E a receptividade gestão dos homens? Porque assim, o homem a gente sabe que em casa a gente é comandado sem problema nenhum, né? Vocês só não contam que vocês são comandados. Né? Vocês só não contam. Mas a última palavra é sempre nossa. Sim, senhora, já tô fazendo, entendeu? Tá bom, tá fácil. Aqui, ó, não é assim, Thalita? Não é assim, meu amor? É assim, né, Thalita? Ou a rã dela. E foi bem recebido? Os homens receberam bem a liderança feminina? Sim. Receberam bem? Tive problema? Tive. Mas foi muito pequeno perto da quantidade de apoio. Então, nem faz relevância na história, porque o apoio foi muito grande. Até mesmo para eu ser procuradora geral, esse também foi um diferencial. A categoria em peso apoiava a oportunidade para que eu sucedesse o doutor Adalberto. Isso foi muito importante também. Eu não vou dizer em peso, mas assim, uma grande parte me apoiava, até porque eu não posso ser desonesta aí com os colegas que estavam ao meu lado e que também tinham um gosto. Mas isso é diferencial, porque é a forma como você trabalha, né? É como você faz o seu dia a dia. Como é que você toca o seu dia a dia? É se importando com quem está do seu lado? É formando time de verdade? Fazendo essas pessoas se sentirem parte do processo? Se você trabalha assim, você carrega aquelas pessoas com você. E aí, quando você quer ir para algum lugar, eles acreditam que você vai continuar fazendo
do jeito que você sempre fez. Então, isso te legitima a postular determinadas colocações, cargos, postos, liderança, né? Isso é liderança, né? Na verdade. Verdade. Isso é liderança. É você jogar com o time, é você estar junto deles, é você não varrer, eu falo, não varrer para dentro, né? Você não está pensando só em você está pensando em quem está do seu lado. E quando você trabalha assim, você tem todo mundo trabalhando com você. É verdade. Então, aí você faz as coisas acontecerem. Porque não é uma cabeça que está ali. Você está com todas aquelas cabeças trabalhando em torno daquela ação, daquela causa. E eu acho que isso faz muita diferença quando você atua assim. Sem dúvida. Doutora, nós estamos com o tempo avançado aqui, já Imagina Quando o papo é bom, vai passando. Vai passando e a passa que gente o tempo nem é bom percebe. demais. Nós queremos agradecer a sua presença, por ter aceitado o nosso convite de vir aqui hoje, conversar com a gente. E está sendo muito interessante e bacana que cada convidado que a gente traz aqui traz uma história de vida e a gente vê, né, o perfil dos convidados que a gente traz, são pessoas que passaram, viveram bastante a vida, assim, tiveram vários desafios. E hoje, a lição que pelo menos eu colhi hoje aqui, que foi muito interessante, não adianta você querer colher sem plantar. Essa frase foi impactante e foi muito boa. Quero agradecer a sua presença, já encaminhando aqui para a parte final aqui do nosso episódio. Foi um episódio de grande valia. Acho que quem vai nos ouvir ali vai ter grandes lições depois para ouvir e para levar para o dia a dia, né, Fábio? É isso aí. Assim, a gente tá terminando, mas assim, tem uma coisa que eu ainda não posso deixar de perguntar. Porque, assim, além de tudo isso, você recentemente foi eleita conselheira federal da OAB. Assim, em breves palavras, como é que está sendo para você esse trabalho nesse colegiado aí que é tão diferenciado? Esse exercício da classista, né? Porque a OAB é exercício classista. A gente está ali para fazer defesa da prerrogativa, para fazer defesa da nossa atividade, da nossa profissão. E eu tenho paixão por essa atividade, né? Não é eu já fui vice-presidente da APREMES, que é a Associação dos Procuradores, vice-presidente da ANAP, concluindo aí o mandato, e na UAB a oportunidade de ser conselheira federal está sendo para mim assim uma experiência singular. Por quê? Porque você estar em contato, né, com toda a representatividade nacional dos advogados, gente, isso é muito grande. Eu sinto que esse mandato ele tem muito peso. Eu trato isso, Fábio, Mário, porque com muita responsabilidade. Cada processo que você pega ali para você julgar são recursos e recursos que estão na sua mão, né? É a atividade profissional que nos sustenta, que nós nos dedicamos. Então, assim, o meu senso de responsabilidade com a advocacia é muito grande no exercício do Conselho Federal. E eu enxergo também como uma oportunidade de fazer diferente naquilo que está sendo votado, na representatividade com qualidade dos colegas da bancada do Mato Grosso do Sul. Nossa bancada ela é genial, maravilhosa, e todos são muito qualificados. Então, isso para mim também é um senso de responsabilidade. Mostrar que a advocacia sul-mato-grossense é uma advocacia de muita qualidade, de responsabilidade com os julgamentos que nós estamos fazendo, né, com as nossas participações, as nossas intervenções, sempre colocando isso de maneira muito clara e com toda humildade, porque eu acho que isso é muito importante. Você está ali entre pares, né, e os conselheiros federais são pessoas que exercem uma advocacia de representatividade dentro de seus estados. Então, estar com esses colegas advogados é uma experiência gigantesca de vida e profissional impagável.
impagável. É muito importante. A advocacia precisa saber mais, né, o que o Conselho Federal faz, o que ele trabalha. É muita coisa girando dentro do Conselho Federal e que só quando você entra em contato é que você percebe, né, o tamanho, a grandeza da advocacia brasileira. Então, assim, para mim está sendo uma experiência ímpar e eu encaro como uma oportunidade muito grande que eu tive de representar a advocacia privada, a advocacia pública, né, legitimada aí pela votação que a gente teve, né, de todos esses colegas que atuam. Então, assim, se eu pudesse resumir, eu diria que para mim é uma honra. Bacana. Maravilha. Seguimos então para o nosso finalmente. Fabíola, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O papo foi espetacular. Você viu que a hora passou que a gente nem percebeu. Como diz deixando aqui para os nossos ouvintes e também para aqueles que nos assistem, o Newton Júnior falou um negócio que é o seguinte: lembrem-se sempre que é fora dos autos que a vida acontece. Gostei. E ó, a gente sempre tem aqui uma lembrança para o nosso convidado. Querido, muito obrigado. Eu é que deveria trazer para vocês pela oportunidade de estar aqui conversando, né, falando da advocacia, falando da minha experiência de vida. Poderia ter falado muito mais, né? Vamos marcar um próximo. Vamos marcar um próximo. Como diz, nem deu tempo de eu vender meu peixe, quais foram os feitos e tudo mais, mas de verdade, muito obrigado. Adorei. E posso falar uma coisa, gente? Claro. Eu amo caneca. Que bom. Adoro. Que bom. Eu já fiquei de olho nessa daqui. Eu adoro. Eu tomo água em caneca, eu tomo iogurte na caneca, eu tomo café na caneca, eu adoro. Pode ter certeza que ela vai estar na minha mesa todos os dias. Aí você marca a gente no Insta. Com certeza. Hora tomando um café. É isso aí. Pode ter certeza que sim. Muito obrigada. Obrigado eu quero só fazer também aqui o registro do meu agradecimento a vocês, né? Colegas tão valorosos, simpáticos, agradáveis. O papo foi muito gostoso e para mim foi um prazer imenso e eu me sinto lisonjeada por ser uma das convidadas no Fora dos Autos para estar aqui tendo esse bate-papo com vocês. Muito obrigada de todo o coração. A gente que agradece. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.